Ok, então vamos começar resolvendo o exercício que está na apostila. Pesquisa operacional. Então, a primeira coisa a fazer é montar uma tabela para entender como vai relacionar os dados que tem lá explicados no exercício em forma de texto para uma forma visual e relacional, que a gente consiga entender o que um dado quer dizer com o outro e como eles vão gerar informações que permitem a gente resolver o problema. Então aqui nós vamos colocar os dados relativos à ração top. Então esta coluna vai servir para a ração top. E essa outra coluna, os dados relativos à ração Rex. Que a gente vai chamar de X1 e X2, para poder equacionar isso de uma maneira matemática. Bom, aqui nessa coluna nós vamos colocar as informações a respeito da carne, a respeito do cereal. E por que carne e cereal? Porque carne e cereal são os componentes para fazer a ração de cachorro. Então, tanto a ração top quanto a ração Rex vão usar carne e cereal para ser composta, né? Para criar a ração. Para isso, a gente vai estudar em função desses elementos, quanto de carne usa cada uma e quanto de cereal usa cada uma. A partir dessas quantidades, a gente vai equacionar um pouco desse relacionamento. Então aqui, para a ração top, eu utilizo 1 kg de carne e 5 kg de cereal. Isto é a informação que está no texto. Para outra ração, Rex, ela vai usar 4 kg de carne e 2 kg de cereal. Então aqui eu já reuni a composição de uma ração em carne e cereal e a composição da outra ração em carne e cereal. A tabela está mostrando isso de uma maneira visual. Agora, o que o problema pede? Ele pede um lucro. Para isso, a gente vai ter que saber quanto custa e por quanto ele vende, que são os outros dados que a gente vai preenchendo aqui nessa tabela. Vamos primeiro ver quanto que custa o valor da carne e quanto custa o valor do cereal. Uma unidade de carne custa quanto? Custa R$4. Então, eu vou colocar aqui o custo da carne. E, bom, são os mesmos 4 que vão custar, tanto para top quanto para Rex. Também eu tenho R$4. E o cereal? O cereal custa R$1. Uma unidade monetária, R$1. Então, esses são os custos individuais. Cada quilo de carne custa 4, cada quilo de cereal custa 1. E aí eu vou calcular o custo de cada produto. Então, para o X1, que é a ração top, eu tenho R$4 de custo de carne. Aqui eu vou colocar um sinal de multiplicação em cada um deles. Então são 4 vezes 1. 4 vezes 1, mais 5 quilos vezes 1. Então, 4 vezes 1 mais 5 vezes 1, R$9 é o custo da ração top. Da ração top. A ração Rex, eu tenho 4 quilos de carne, então 4 vezes 4, mais 2 quilos de cereal, 2 vezes 1. 4 vezes 4, 16 e 2, 18. Isso. Então agora a gente sabe quanto custa cada pacote de ração, ou cada produção da ração, custa R$9 para fazer a top e custa R$18 para fazer a Rex. Agora vamos entender quanto que vende, está falando no exercício. Então o preço de venda de cada produto é R$20 para a ração top e R$30 para a ração Rex. Então, se eu subtrair o preço que eu vendo do custo que eu tenho, eu vou ter o lucro que eu tenho com cada um dos produtos. Então, 20 menos 9, eu tenho 11 de lucro para a ração top e tenho 30 menos 18 para a ração Rex, eu tenho 12 de lucro. E o meu objetivo é saber quanto que eu produzo da ração top,
quanto que eu produzo da ração Rex e quanto que eu vou obter de lucro no total. Ou qual é o máximo de lucro que eu consigo obter quando eu produzir um mix dessas duas. Assim, agora a gente tem que avaliar, eu ganho mais dinheiro se eu só produzir Toby, se eu só produzir Rex, ou se eu produzir um mix das duas. Então, são as contas que a gente vai fazer em função da equação objetivo, que a gente vai montar dado isso aqui. E o objetivo que eu quero o quê? Maximização de lucros. Então, é o lucro que vai importar para que a gente entenda qual que vai ser a máxima produção. Que eu quero maximizar o lucro, eu não quero maximizar o preço, nem o custo, nem a carne, nem o cereal, é o lucro. Então é aqui que a gente vai estar olhando, e é a partir daqui que a gente vai fazer o cálculo. Então, a função objetivo, que a gente vai chamar de Z, que é o lucro, ele equivale. 11 é o lucro que eu tenho com a ração Toby. E X1 é o número a quantidade de pacotes de ração que eu produzo. Então, X1 vezes 11 quer dizer, o tanto de produção que eu tenho da ração Toby vezes o lucro vai dar o que eu tenho de lucro. Mais o lucro que eu tenho na outra ração vezes a quantidade que eu produzo da outra, eu vou ter o lucro total. Então eu preciso saber quanto que eu produzo da ração Toby, quanto que eu produzo da ração Rex, a quantidade de pacotes de cada uma dessas rações, vezes o lucro de cada uma para ter o lucro total. O máximo que eu conseguir daqui é o meu lucro máximo que eu vou ter. E agora a gente passa para a segunda parte da avaliação. Na primeira parte a gente montar aqui a equação. Começa resolvendo o exercício entendendo o que tem. Isso aqui tem continhas bobas, né? É só a gente ter entendido o que tinha acontecido no problema até agora. E a gente chegou na equação, que é a função objetivo. A partir da função objetivo, agora sim a gente vai começar a resolução do problema. E tem basicamente duas formas de fazer: a gráfica e a matemática, ou a de equações. A gente vai começar pela gráfica. Então, tanto a carne quanto o cereal possuem aquilo que a gente chama de restrições, né? Ele tem uma certa quantidade de carne disponível e uma certa quantidade de cereal disponível. Ele tem 10 mil quilos de carne disponível e 30 mil quilos de cereal disponível. Esse é o estoque máximo que ele tem para trabalhar, ou seja, é tudo que ele tem lá para poder fazer ração. Então, em cima desses números que a gente vai ter que entender quanto que vai ser o lucro que ele vai poder obter. Por isso que a gente chama de restrição. Ele tem uma quantidade máxima de carne, uma quantidade máxima de cereal. Isso vai restringir a produção, portanto vai restringir o lucro. Então eu quero o lucro máximo dentro dessas restrições. Então eu vou fazer uma equação agora pensando na restrição de na carne, restrição carne, né? Que é assim: X1 é a quantidade da ração Toby que eu produzo. Só que eu uso 1 kg de carne para cada. Então eu vou colocar assim: 1 kg vezes a quantidade que eu produzo, mais a carne que eu preciso para fazer o Rex, que são 4 quilos para fazer uma porção de Rex. Então, 4 quilos vezes a porção, quantidade de Rex, da quantidade de Rex. O que eu produzo aqui tem que ser menor ou igual à quantidade de carne. Eu não posso fazer com que esses números aqui sejam maiores do que a quantidade de carne, porque se eu tenho 10 mil quilos, eu tenho 10 toneladas de carne, eu não posso fazer 12 toneladas, né? Eu só tenho 10, então isso aqui é que vai me limitar. Então, o sinal de maior é que o máximo que eu posso produzir são as 10 toneladas, os 10 mil quilos. E eu tenho que descobrir qual a melhor maneira de fazer, de utilizar esses 10 mil quilos de carne. E a mesma coisa para o cereal, que tem outra limitação. Então, para a ração Toby, eu tenho 5 quilos, então 5 quilos vezes a quantidade de ração Toby, mais 2 quilos vezes a quantidade da outra ração. Da mesma maneira, essa soma do que eu consumo para as duas rações tem que ser menor ou igual à quantidade de cereal que eu tenho disponível. Então eu coloco assim.
né? Esse cara é menor do que este lado aqui. No máximo igual. No máximo igual. Ok? O que quer dizer no máximo igual? Que se eu conseguir utilizar tudo que eu tenho, eu acabo com o estoque e fica zerado. Então, é a condição ideal. Eu não deixar nada sobrar para o mês que vem, ou nada sobrar para fazer depois. Eu maximizar o que eu tenho para chegar no lucro máximo que eu conseguir. Então, eu tenho que tentar usar tudo que eu conseguir. Então, reparem que a tabela, a maneira como a gente constrói a tabela, ajuda a gente a organizar. Todas essas informações, no fundo, estão lá no enunciado do problema. Só que, à medida que eu coloquei na tabela, eu consigo ter uma visão geral de como vai ser a solução do meu problema. Agora, nós vamos determinar x1 e x2 por dois métodos diferentes. Primeiro, nós vamos partir para o método gráfico. E agora eu parti desse lado. E agora a gente, usando essas restrições, entendendo o que a gente está buscando, a gente vai tentar entender graficamente como que a gente vai conseguir trabalhar com isso. Bom, vamos passar para o gráfico. Então vamos lá. Eu reescrevi as duas equações aqui perto do gráfico. Em vez de 10 mil, eu coloquei 10K, 30 mil, 30K. E aqui eu tenho o sistema de eixos que, ao invés de ser x e y, a gente tem x1 e x2. Ou seja, nesse caso aqui, o x1 e x2, o que é x1? TOB. O que é x2? Rex. Então eu vou estar relacionando a quantidade de carne e de cereal que eu preciso para fazer um com a quantidade de carne e cereal que eu preciso para fazer o outro. Quando eu ligar essas restrições, que são dadas por essas equações, eu vou achar um ponto de máximo, que é o que eu vou buscar, que é o ponto de máximo lucro. Se a gente observar essas duas equações, a gente vai perceber que, na verdade, são duas equações de reta, são duas funções de primeiro grau. Se você pensar aqui x e aqui y, né, são equações de reta. A única coisa que a gente poderia pensar aqui igual, né, em vez de maior ou igual, simplesmente igual, a gente iria ver duas equações de reta. Como é que eu desenho uma reta? Para desenhar uma reta eu preciso de dois pontos. Eu posso substituir qualquer ponto aqui para traçar a reta. Eu vou traçar do jeito mais fácil. Eu vou primeiro imaginar que o x2 é zero. Ou seja, eu não vou produzir nada daquele tipo de ração, só vou produzir do outro. Então, se eu não produzir nada da ração Rex, eu vou conseguir produzir 10 mil unidades da ração, só pensando na carne, né? 10 mil unidades da ração TOB. Então eu vou colocar aqui, na posição 10 mil, vai ser um ponto da minha reta. E o outro ponto da minha reta? Bom, eu imagino que o x1 igual a zero, né? Ou seja, que eu não vou produzir nada da ração TOB, vou produzir só ração Rex. Então vai ficar um ponto aqui nessa reta, nesse eixo do x2. Então, 10 mil por 4 x2, passo 4 dividindo lá, 10 mil por 4 dá 2.500. Então, 2,5K. Então eu tenho aqui dois pontos desta reta que é relativa à restrição de carne. E agora eu vou ligar os dois pontos, básico assim. Imagina que isso é uma reta. Então, tudo que está aqui embaixo dessa reta é o que eu consigo produzir. Acima dessa reta significa que eu ultrapassei a restrição de carne, que é a quantidade de carne que eu tenho. Sim, mas entendam, se eu produzir aqui, eu produzo só um tipo de ação. Se eu produzir nesse outro extremo, só um outro tipo de ação. Se eu produzir nesse eixo aqui, é muita ração dessa e pouca dessa. Até eu ter muita dessa e pouca daquela. Então eu vou variando, como se fosse um par de coordenadas x e y, no caso aqui x1 e x2, indicando quanto de cada um eu estou produzindo. E agora eu vou fazer a mesma coisa para a equação do cereal. Então, primeiro, se o x2 igual a zero,
O x1 vai ser 30.000 igual a 5x1. Passo o 5 dividindo lá, 30.000 dividido por 5 dá 6.000. Então, vamos marcar aqui 6.000. Eu vou até marcar de outra cor para ficar mais fácil. 6.000. Tá. Se eu zerar o x1, ou seja, se eu tiver aqui nesse, zerar aqui, o x2 vai ser 30.000 igual a 2x2. Passo o 2 dividido lá, 30 dividido por 2, 15.000, que vai dar bem lá em cima. E aí eu vou traçar essa outra reta. Esses dois pontos, esse daqui significa, se eu usar todo o cereal para produzir a ração TOB, e aqui, se eu usar todo o cereal para produzir a ração Rex. Então, está aí a reta. Mais ou menos a reta? Tá, mais ou menos a reta de produzir é isso que a gente chama de restrição do cereal. É lógico, se eu tenho um papel milimetrado com a régua, isso fica mais fácil. Então, esta área aqui representa aquilo que eu poderia produzir usando o cereal, né? Seria a restrição do cereal. Dá para observar facilmente que eu não consigo produzir as rações aqui, porque embora eu tenha cereal, vai faltar carne. E se eu produzir aqui, embora eu tenha carne, vai faltar cereal. Aonde que está a minha região de produção? Ela está aqui na limitação do cereal, da carne e na limitação do cereal. Aonde que está o maior ponto de produção? Está onde essas duas retas se encontram. Então, se eu olhar, puxar aqui, eu vou ter a quantidade de ração TOB que eu consigo produzir, e se eu puxar para lá, eu vou ter a quantidade de ração Rex que eu consigo produzir. A gente olhando no papel milimetrado, vai descobrir que isso aqui é mais ou menos 5.500 e aqui é mais ou menos 1.100. Fácil assim. Agora, é só tentar fazer os outros exercícios que vocês têm. Esse aqui é o que já está na apostila. Já está resolvido lá, tem passo a passo os desenhos. Também tem essas contas feitas, vocês conseguem... tudo isso que a gente montou já está lá, de um jeito parecido. Mas agora está explicado para vocês verem como que chegou nessa forma. A partir de agora, revisem esse exercício e tentem fazer os próximos que tem lá propostos na apostila. Bom, uma outra maneira de resolver esse exercício é pela solução algébrica, que vai dar o mesmo resultado da solução gráfica. Dependendo do problema, a solução gráfica é suficiente, dependendo do problema, a solução algébrica é mais simples. Mas é importante a gente saber fazer as duas soluções, algébrica e gráfica, que vão dar o mesmo resultado, mas são métodos diferentes. Então, eu peguei aquelas equações que a gente já tinha obtido lá da tabela, né, da restrição de carne e da restrição de cereal, e eu simplesmente troquei o maior igual por igual, porque o nosso objetivo é usar toda a carne e usar todo o cereal, e aí eu teria o igual, é a situação ideal. Para resolver esse sistema, é muito simples. Um sistema de duas equações, duas incógnitas. Eu vou pegar e multiplicar esta equação de cima por menos 5. Multiplicar todos os termos da equação. Então, 10.000 vezes menos 5 dá menos 50.000. x1 vezes 1, x1 vezes menos 5 dá menos 5x1. E 4x2 vezes menos 5 dá menos 20x2. Então agora eu vou somar essas duas equações. 30.000 mais menos 50.000 dá menos 20.000. 5x1 mais menos 5x2 vai embora, dá zero. E 2x2 menos 20x2 dá menos 18x2.
X2. Como eu tenho menos aqui e aqui, eu posso inverter o sinal dos dois lados e o 18 vou passar para o outro lado, eu tenho que X2 é igual a 20.000 dividido por 18, que dá 1.111 X2. Isso significa que eu vou produzir 1.111 unidades de ração Rex, que é o X2. Esse valor do X2 é o valor que a gente obteve lá no gráfico, 1.100, pelo método gráfico deu a mesma coisa. Isso significa que eu devo produzir 1.111 pacotes da ração Rex, que corresponde ao X2. Para a gente calcular a outra ração, TOB, que a gente chamou aqui de X1, basta eu substituir em qualquer uma das equações que eu tenha X1 e X2, porque eu já conheço o valor de X2. Então, vamos pegar a primeira equação lá, 10.000 é igual a 1 vezes o X1 mais 4 vezes o X2. Só que o X2 eu já calculei, ele vale 1.111. 1.111 vezes 4 dá 4.444. Como ele está somando, ele vai para o outro lado. Então, daqui eu tiro que o X1 vai ser igual a 10.000 menos 4.444, que é 5.556, que também equivale àquilo que a gente tinha feito lá pelo método gráfico, e é a quantidade de pacotes da ração TOB que eu vou obter. Então, é isso daí. O exercício é razoavelmente simples, exige um pouco de raciocínio, conhecimento de tabela, conhecimento de gráficos e... Agora, para a gente obter a solução final, tem que substituir o x1 e o x2 na função objetivo que a gente tinha colocado antes. Então, 11x1 mais 12x2, a gente tem agora os valores de x1 e x2, vai dar para a gente quanto que é o máximo lucro que a gente consegue ter. Então, aqui está a minha função objetivo, que mostra o lucro da ração X1 mais o lucro da ração X2. Como a gente já sabe quanto eu produzi de cada uma delas, eu vou colocar aqui a produção da ração Rex, TOB, e aqui a produção da ração Rex, e vou fazer essa conta aqui. A função objetivo fica o lucro vezes 5.556 mais o lucro da ração Rex vezes 1.111, que resulta, fazendo as contas, no lucro total de R$ 74.448. Portanto, esse é o maior lucro que eu consigo obter com essa combinação de produção de ração TOB e Rex. É isso aí.